Continuando de onde paramos, vamos falar agora sobre o conceito de trigger points. Esse conceito que está aí no slide, na apostila de vocês, é um conceito meu, mais simplificado para facilitar o entendimento. Então, os trigger points são nódulos ressaltados que são formados por acúmulo de tecido e substâncias que são depositadas sobre os músculos. Esses pontos, chamados de trigger points, se tornam hipersensíveis à dor e provocam áreas de tensão e espasmo muscular, que pode gerar dor local e também pode gerar dor irradiada. Então, de modo geral, quando eu falo que são nódulos ressaltados, porque esses nódulos são perceptíveis à palpação. Quando você desliza o dedo sobre a musculatura do paciente que você está avaliando, você vai perceber que em algum momento o dedo de vocês vai subir e depois vai descer. Então você está nesse momento passando por esse nódulo que tem um ressalto, que tem um relevo. Esse nódulo, como é que ele foi formado? Ele foi formado ao longo do tempo por acúmulo de tecido e substâncias que foram sendo depositadas pouco a pouco sobre esse músculo. Então o trigger point ele vai ficar acima do músculo, tá certo? Esses pontos que foram formados, eles se tornam hipersensíveis. Ao toque, à palpação, eles podem doer, mas eles também podem doer sem ninguém tocar, sem ninguém palpar, sem ninguém estimular. Eles podem doer no dia a dia, ou de forma constante, ou de forma, vamos dizer assim, de tempos em tempos, tá certo? Esses pontos, eles provocam áreas de tensão, ou seja, a palpação você também percebe que esse local está mais tenso, o tônus está aumentado em relação às outras áreas, e esses pontos têm a característica de se contrair involuntariamente, que é o que a gente conhece por espasmo muscular. Em alguns momentos, esse trigger point vai gerar um espasmo muscular que pode provocar dor apenas no local onde o trigger point está inserido, ou também em um local mais distante, que é o que chamamos de dor irradiada ou zona de referência da dor daquele trigger point, tá certo? Então, uma definição bem simples do que é o conceito, do que é o trigger point. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Sobre a formação desse trigger point, sobre a fisiopatogenia. Então, gostaria que você fosse se acostumando com os termos, né? Aqui eu coloquei, por exemplo, de forma proposital, fisiopatogenia do PGM, ponto de gatilho miofacial, ou ponto de gatilho muscular, tá certo? Bem, o que acontece é que traumatismos mecânicos levam à excitação dos nossos receptores das fibras musculares. Quando falamos em trauma, estamos acostumados a rapidamente associar a palavra trauma para um grave acidente, para uma queda grande, para uma fratura. Só que esses traumatismos que eu estou falando estão relacionados à fibra muscular, tá certo? São as fibras do músculo. Então, eu estou falando de pequenos traumatismos que nós fazemos na nossa musculatura no dia a dia e nem percebemos, tá? Esse traumatismo é o rompimento da fibra muscular, tá? Esse rompimento vai levar à excitação dos nossos receptores. O que são os nossos receptores? São os sensores que vão captar o sinal da dor, tá? O que acontece após essa lesão da fibra muscular, esse rompimento, esse corte da fibra muscular, que eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê acontece. O que acontece é que essa lesão vai resultar em um aumento na concentração tecidual de substâncias que chamamos de algeogênicas. Substâncias algeogênicas nada mais são do que substâncias que produzem dor, como, por exemplo, os íons de potássio, o ATP, a histamina, a bradicinina, tudo isso são substâncias algeogênicas. Quando elas são liberadas em nosso corpo, vai desencadear um processo de inflamação e sensibilização, ou seja, a pessoa vai ficar
com uma facilidade maior naquele local de sentir dor, vai ficar uma região mais sensível. Então, além dessa sensibilização local, vai existir a sensibilização dos nossos receptores e dos neurônios do sistema nervoso central. Então, continuando, o que acontece após a lesão dessa fibra muscular? A fibra muscular, ela tem uma continuidade, é como se fosse uma linha. Quando essa linha é rompida, imagina porque ela foi estirada demais, essa fibra chegou no grau máximo de estiramento, chega um momento que ela vai se romper. Então essa tensão normal, esse estiramento normal da fibra muscular vai sofrer uma necrose, vai sofrer uma rotura, vai perder essa capacidade de ficar estirada, vai ficar toda entrelaçada, vai ficar com a rotura. Vai existir a formação de edema dessas fibras musculares e vai infiltrar um líquido inflamatório intersticial, tá certo? Isso vai levar esse local a ter um acúmulo de ácido lático e vai provocar um estímulo no corpo de reparação tecidual, que é uma cicatrização. Assim como quando nós levamos um corte na pele, o nosso corpo vai fazer um processo de cicatrização, a mesma coisa vai acontecer na fibra muscular. Então esse fenômeno de reparação ele é acompanhado de edema e também de sensibilização dos receptores que vão informar o sistema da dor ao sistema nervoso central. Quando essa substância vai sendo depositada de fora para o local, para cima do músculo, sempre de fora para dentro, a gente vai tendo uma compressão extrínseca. Então imagina que você está recebendo o depósito no seu músculo de várias substâncias. Imagina em uma proporção maior gotas de substâncias algiogênicas, substâncias que produzem dor. Então imagina várias gotinhas sendo depositadas no mesmo local. Vai existir uma compressão, esse local vai ficar mais comprimido, vai ter uma compressão extrínseca. Então, quando a gente tem essa compressão, vai existir uma diminuição da permeabilidade dos vasos sanguíneos. Eu estou falando em gotas, estou falando em líquido, estou falando em edema, mas também temos o acúmulo de cálcio, temos o depósito de outras substâncias que vão formar, vão reparar aquela área como substância também como fibrose, melhor falando. Então, se essa área está mais comprimida, vai existir uma diminuição da permeabilidade dos vasos, o que vai gerar uma diminuição do suprimento de oxigênio e dos nutrientes. Isso vai provocar o aumento do acúmulo tecidual e de substâncias que produzem dor, o que vai levar a um ciclo vicioso. Então, vamos fazer uma analogia. Imagine agora um rio fluindo. Imagine que esse rio tem uma trajetória e a água no rio está correndo normalmente. Agora, imagina esse rio, fazendo essa analogia com o seu corpo. Imagina que o sangue flui na musculatura normalmente. Só que no meio dessa musculatura surge um ponto de tensão, surge uma lesão nesse músculo. Então, quando o corpo começa esse processo de reparação, é como se eu pegasse uma rocha e colocasse no meio do rio. A água não vai passar por dentro da rocha. Essa água que flui no rio vai começar a fazer desvios por essa rocha para que ela possa continuar o seu fluxo normal. No corpo é a mesma coisa. Se um ponto está mais tenso, está mais comprimido, o sangue não vai forçar a passagem por dentro dele, mas vai procurar fazer um desvio ao lado dessa rocha, ao lado desse ponto, para seguir o seu fluxo. Então, quando determinado ponto do nosso corpo deixa de receber sangue, consequentemente, quem leva nutriente e oxigênio ao sangue, a gente vai ter uma área mal irrigada, com pouco nutriente e pouco oxigênio. Então, essa região, esse ponto vai adoecer e vai entrar em um ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso não vai ser quebrado do nada. Tem que ter uma intervenção fisioterapêutica. E aí onde nós vamos entrar com o agulhamento seco. Para que você entenda melhor esse ciclo vicioso, vamos ver o próximo slide.
Uma vez instalado o trigger point, vai existir a contração muscular. Essa é a contração muscular involuntária, que vai gerar uma isquemia, que por sua vez vai gerar uma deficiência de nutrientes. E no final das contas, o que o paciente vai sentir é a dor, certo? Então, o que nós temos que fazer é quebrar esse ciclo vicioso existente após a formação do trigger point, que é a principal indicação do agulhamento seco. Então, para que vocês consigam perceber melhor, olhando na imagem, isso é o complexo do ponto de gatilho. Mais embaixo, aqui, vocês estão vendo, ó, no sentido horizontal, a fibra muscular. Deixa eu voltar. Vocês estão vendo a fibra muscular e estão vendo aqui alguns nódulos, alguns pontos de tensão. Esses pontos de tensão só foram criados aqui por um fenômeno, que é o fenômeno que a gente comentou agora há pouco, de reparação. Então, existiu lesão em cada fibra muscular dessa, para que depois existisse esse processo de reparação. Quando nós estamos olhando essa imagem, a gente consegue ver claramente aí 4 pontos de tensão, 4 trigger points. Só que lembre que essa imagem ela é aumentada, é como se a gente estivesse vendo a fibra muscular de um microscópio. Então, aqui são 4 trigger points, mas quando você for palpar, nós vamos fazer essa prática, vocês podem perceber, através da sensibilidade da digital de vocês, alguns estalidos. O seu dedo vai movimentar e vai fazer um truque. Então, isso que parece uma crepitação é porque você está passando por vários trigger points, tá? Que na mão de vocês, esses triggers, eles podem parecer como se fosse apenas um, certo? Porque lembre que aqui é uma visão aumentada, ampliada do trigger point. Nós temos trigger point, como eu já comentei, da cabeça aos pés, no occipito, ventre frontal, no músculo temporal, temos no masseter, temos no econ, no peitoral maior, peitoral menor, bíceps, tríceps, até na face plantar nós vamos ter trigger points, tá? Para cada músculo nós temos pelo menos a probabilidade de ter um trigger point. Geralmente temos mais de um, temos 2, 3, 5 trigger points por músculo. Basta um trigger point localizado no centro do músculo para que esse trigger altere o tônus, ou seja, altere a rigidez da musculatura. Essa alteração é para mais, é para cima. Existe um aumento da rigidez muscular quando existe a presença do trigger point, que pode estar aqui, ó, no centro do músculo. Estão vendo? Está vendo? No centro do músculo. Então, um trigger point no centro do músculo vai gerar uma alteração do tônus, tá bom? Estamos falando de trigger point, como eu já comentei, é uma indicação do dry needling, é a principal indicação e é o que nós mais vamos tratar nos nossos pacientes. Alguns estudos científicos mostram que até 80%, vejam, 80% é um número muito significativo, das dores de cabeça são provocados por pontos de tensão localizados no trapézio, no esplênio da cabeça, no occipito, ventre frontal e no músculo temporal. Então, com essa informação e com essa técnica do agulhamento seco, quando um paciente falar para você que sofre de dor crônica de cabeça, você vai avaliar essas regiões para saber se essa dor de cabeça é provocada pelo trigger point. Se for, você vai fazer o tratamento, vai eliminar a causa do problema, o paciente vai deixar de sentir dor de cabeça e vai ficar muito feliz com você, vai passar a te indicar muito. Falo isso, vou bater sempre nessa tecla porque é o que acontece. Então, trigger point é causador de dor de cabeça, é causador de dor local, de dor irradiada. Muitos pacientes têm trigger points no glúteo médio e tem uma sintomatologia de dor irradiada lá para o hálux, lá para o dedão do pé. E muitas vezes o diagnóstico é feito errado, porque o paciente pensa que isso é proveniente de uma degeneração discal. Muitos médicos erram esse diagnóstico
E agora com o trigger point, sabendo como é que ele funciona, você vai também saber tratar através do agulhamento seco. Mas para isso é preciso saber que existem 3 tipos de trigger points, tá certo? 3 tipos de pontos de gatilho miofacial ou ponto de gatilho muscular. Bem, o primeiro tipo são os ativos, que corresponde aqui, ó, à cor vermelha. Os trigger points ativos, eles doem espontaneamente e eles produzem um padrão de dor à distância. Ou seja, você pode, ou o seu paciente, estar dirigindo o seu carro, por exemplo, ficar preso em um congestionamento, em um engarrafamento, e ele está, por exemplo, atrasado para o trabalho. Ele começa a se preocupar. Mesmo que ele não contraia a musculatura, ele vai contrair a fáscia vai contrair, por sua vez, os nociceptores, que são os receptores que informam o sinal da dor, e esse paciente, essa pessoa, ou você que está passando por essa situação, vai começar a sentir dor. Então, o que foi ativado aí? Os trigger points ativos. Não precisam de outro estímulo para doer, eles vão doer espontaneamente, desde por um motivo de ansiedade ou porque simplesmente ele está ativo, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo de trigger point é o trigger point latente. Esse trigger point, sim, só vai desencadear a dor quando estimulado. Certo, Fábio, eu entendi. Mas em relação a qual estímulo você está falando? Pode ser o estímulo da pressão, alguém palpou, alguém pressionou aquela região e ele pode doer. E pode ser também, por exemplo, o estímulo da atividade física. O trigger point tem uma característica. Se você tem ele no seu corpo, se o paciente tem o trigger point, ele não está localizado acima do músculo. Então, se o paciente for exercitar a musculatura, se for fazer um treino na academia, se for fazer musculação, se for fazer uma atividade física mais rigorosa, se for carregar sacolas de supermercado, se for carregar algum objeto pesado, o músculo vai contrair, o músculo vai ser estimulado. E quem está acima do músculo também vai ser estimulado. Quem é que está acima do músculo? O trigger point. Então, perceba que o paciente de vocês vai contar uma história na avaliação, quando você estiver avaliando ele. E essa história vai ser assim, olha, em períodos de inatividade eu não sinto dor, mas quando eu começo a trabalhar, quando eu começo a carregar peso, quando eu vou fazer uma atividade física, eu começo a sentir dor no meu corpo. Então, esse paciente recebeu um estímulo, ele fez um estímulo que não poderia ser feito enquanto não fosse tratado o trigger point, e por isso ele começa a sentir dor, tá? Esse é o segundo tipo de trigger point. Existe um terceiro tipo, que é o trigger point satélite. Ele já foi ativo, já foi latente e hoje ele é satélite. Ou seja, ele resulta de pontos de gatilho primários que estão presentes já há muito tempo. Então são trigger points que muitas vezes adquirimos lá na escola, lá na educação infantil, quando a gente sentava errado na cadeira, escorregando, e a gente fazia um alongamento da cadeira posterior, alongamento da musculatura lombar, e esse alongamento rompeu algumas fibras da musculatura, o corpo fez o processo de reparação, depositando substância, tecido, cálcio, fibrose, colágeno, e esse ponto ficou comprimido, não chegou sangue, nem nutriente, nem oxigênio, e o ponto entrou no ciclo vicioso da dor. Espasmo muscular, deficiência, falta de oxigênio, dor. Então, esse ponto, como já existe há muito tempo, ele já perdeu a capacidade de produzir dor. Quando você passa o dedo para fazer a palpação, ele ainda vai existir, mas não gera dor. Então, esse trigger point você não pode agulhar, você não pode estimular com a palpação por muito tempo, porque senão um trigger point que já não produzia mais dor vai voltar a incomodar o seu paciente, tá certo? Fazendo uma analogia, eu chamo, brincando, os trigger points ativos de recém-nascidos. Geralmente os ativos, eles são bem pequenos.
Tá? Eles são bem pequenos, são bem discretos. O que é que nós temos em um bebê recém-nascido? Temos uma agitação, temos choro, tá? E eles são correlacionados, né, nessa analogia com os triggers ativos, porque eles doem de forma espontânea, eles gritam de forma espontânea, geram dor à distância, tá? Então, imagine que agora nós temos essa analogia em relação aos trigger points latentes. Os trigger points latentes são como os adultos. Nós, adultos, somos maiores que os recém-nascidos. No tamanho do trigger point também. A gente vai ter um trigger point maior, mais calibroso, tá certo? Em relação agora aos satélites, como seria essa analogia? Eu faço a analogia do satélite com um adulto que já está aposentado, na verdade um senhor de mais idade, que já trabalhou, já passou pela fase recém-nascido, de adulto, e hoje está aposentado. Não produz mais, tá certo? Não produz mais dor. O calibre dele é maior, você vai conseguir perceber ele facilmente, mas ele já não produz dor, tá certo? Então são essas características. Vamos aproveitar e falar em relação a tamanho. Os trigger points ativos recém-nascidos, eles são pequenos, são muito discretos e geram dor aguda. Então vamos fazer aí essa analogia também com o tamanho das moedas, da moeda brasileira. Imagina que um trigger point ativo, ele vai ter uma moeda menor ou até no máximo o tamanho de uma moeda de 1 centavo. No máximo, é bem pequeno, tá? Muito menor ou no máximo o tamanho de uma moeda de 1 centavo. Os latentes vão ter o tamanho de uma moeda de 1 centavo até 5 centavos no máximo, certo? E os trigger points satélites vão ter o tamanho de uma moeda de 5 centavos a 10 centavos, daquelas mais antigas. Ou seja, é uma crescente. Quanto mais antigo o trigger point, maior o tamanho, tá? Porém, o que você deve perceber é que se o trigger é muito grande, se é muito maior do que essas referências que eu dei para vocês de tamanho, isso não é um trigger point, isso pode ser um tumor, tá? Se vai ser benigno ou maligno, não nos cabe fazer esse diagnóstico e também não cabe a nós fisioterapeutas assustarmos o paciente, não é preciso, tá? Se você desconhece aquela massa, você vai fazer uma coisa. Primeira coisa, perguntar para o seu paciente: você sabe o que é essa massa, esse nódulo de tamanho aumentado? O paciente pode dizer assim: olha, eu já sei, eu já investiguei, é tal coisa. E o paciente também pode dar uma outra resposta: olha, eu não sei, eu nunca tinha percebido esse nódulo aí. Então o que é que você vai fazer? Nódulos grandes não são trigger points, tá? Podem ser outros tipos de massa, uma massa desconhecida. Então, fala para esse paciente, para ele investigar, para ele procurar um médico, para ele saber o que é isso e encaminha o paciente. Não assusta dizendo que pode ser um tumor, pode ser um câncer, para que o paciente não entre em desespero. Pode ser até que não seja nada, tá certo? Mas é importante que você só agulhe de fato o que for trigger point. E, Fábio, como é que eu vou saber se é um trigger point ou se é uma massa desconhecida? Bem, no trigger point você vai perceber aquele nódulo ressaltado e quando você pressionar, ele vai ser um indicativo de que aquilo de fato é um trigger point, ou ativo ou latente, tá certo? Você vai perceber que esse nódulo é um pouco móvel, o seu dedo cai de um lado e do outro, para cima e para baixo. O que eu quero dizer aqui, quando você passa, o seu dedo cai, é que esse nódulo é bem delimitado, ele tem contornos bem delimitados, tá certo? O único ponto que não vai doer é o satélite, e aí você não deve agulhar ou manipular, porque senão você pode voltar a produzir dor. Mas ele tem um tamanho que a gente vai observar na prática e até aí tudo bem, mas se for maior do que isso a gente já desconfia de outra coisa, certo? Esse assunto vai ficar mais claro para vocês na prática e na hora da demonstração da palpação.
Tá legal? Vamos ver qual é o próximo slide. Bem, próximo slide. Causas, o que leva, né? O que provoca o surgimento, o que causa os pontos de gatilho. Primeira coisa, sobrecarga da musculatura antigravitária. O que é a musculatura antigravitária? Essa musculatura que nos mantém eretos, né? Que trabalha contra a gravidade, chamada musculatura antigravitária. Nas costas, nós temos os paravertebrais, ou eretores da espinha, ou eretores da coluna, como você preferir chamar, que é essa musculatura que fica ao lado da coluna vertebral. Uma musculatura, né, para cada lado, um par de musculatura. Pessoas que trabalham muito tempo em pé, ou trabalham no comércio, em shopping, de forma geral, elas vão ter uma tensão maior nessa musculatura. Então é uma musculatura que pode ter um tônus aumentado e pode ter também a presença de trigger point. Então, quanto mais tempo você fica em pé, quanto mais você exige dos paravertebrais, mais problema você pode ter nele, tá certo? Outra causa do trigger point, o excesso de estiramento muscular ou a contração excessiva da musculatura. O excesso de estiramento da musculatura vai romper fibras. É como se você esticasse um elástico mais do que a capacidade de elasticidade que ele tem. Vai torar em algum momento, vai romper. E a contração excessiva é quando você usa muito a musculatura. Imagina pessoas que malham, que treinam muito na academia, que exigem muito da sua musculatura, o chamado overuse, o excesso em uso. Isso pode gerar a contração excessiva e o rompimento das fibras musculares. A outra causa são os microtraumatismos repetitivos. Imagine que você faz movimentos errados, muitos movimentos errados durante o dia, e você vai rompendo pouco a pouco fibras musculares, sente um pouco de incômodo ou nem sente incômodo, mas as fibras estão sendo rompidas e isso vai gerar um processo de reparação e, consequentemente, de formação do trigger point, tá certo? Estresse emocional prolongado e ansiedade. Vamos colocar aqui como sinônimo. Pessoas que são ansiosas, que estão sempre pensando no futuro, estão sempre apreensivas, sempre preocupadas, e elas tendem a ter essa musculatura, sobretudo do trapézio, mais tensionada. Então, como eu já falei anteriormente, nossa musculatura foi feita para contrair e relaxar. Uma vez que eu contraio uma musculatura, imagina o trapézio, e passo muito tempo com essa musculatura contraída, eu vou ter uma alteração no tônus, vou ter o rompimento de fibras e a formação de trigger points também. A má postura, lembra que eu falei dos trigger points satélites? Geralmente no final da nossa coluna lombar nós temos esses trigger points satélites, que são os pontos mais calibrosos e que em algumas pessoas não vão doer, em outras sim. Essa má postura, imagine que lá, como eu comentei, na educação infantil, lá na alfabetização, primeira série, quando a professora reclamava com você, menino, menina, senta direito, senta na cadeira, você está deitado na cadeira, está escorregando. Ou os nossos pais nos corrigiam dessa forma, era para o nosso bem, de verdade. Então, quando eu sento muito escorregado, de todo jeito na cadeira, geralmente eu tenho um padrão flexor. Eu encurto a cadeia anterior e alongo a cadeia posterior. Então, se você alonga demais uma cadeia, você vai, em algum momento, romper fibras. Geralmente, essas fibras rompidas são da musculatura lombar, que é onde os pacientes têm os trigger points satélites, tá certo? Que podem ser satélites ou não. De fato, eles são mais calibrosos nessas pessoas que tiveram a postura ruim há algum tempo atrás, tá bom? E a outra causa do trigger point é a isquemia local. Imagina a síndrome do caminhoneiro. O que é a síndrome do caminhoneiro? São os motoristas que costumam
dirigir seus carros, seus caminhões, seus veículos com a carteira no bolso. Geralmente homem tem esse costume de colocar a carteira no bolso e sentar no banco. A carteira do bolso vai fazer uma compressão, vai fazer uma isquemia no glúteo máximo e não vai chegar sangue, nutriente, oxigênio naquela região. Isso pode levar também à formação de um trigger point, certo? Essas são algumas causas. Vamos ver agora como nós vamos avaliar, como nós vamos fazer um mapeamento desses trigger points, tá certo? Só que eu vou deixar esse assunto aqui para a próxima aula, tá bom? Então, te encontro logo mais. Até logo.